Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Bem-vindo de volta ao estúdio, hein? Para a gente bater aquele papo de todos os dias, né, Tavinho? Muito Sem, bom dú- dia. Sem dúvida alguma, bom dia. E você viu, a gente já começa ali abrindo a manchete do UOL. Um terço dos brasileiros não sabe ler texto simples. Aí eu acrescentei, mais um terço não sabe escrever textos simples, mesmo com diploma. E aí resta um terço lá que nesse último um terço, tirando os que sabem ler e escrever, muitos no bolo todo de 3 terços aí não sabem interpretar textos. Então, é o caos da educação no Brasil, Silmar. Aparentemente piorando, né, Tavinho? Pelo que a gente vê aí nos últimos vestibulares, aí, as redações, é um negócio impressionante. Impressionante. O grau de burrice, vamos dizer exatamente isso, né? Burrice. Analfabetismo completo, Analfabetismo. né? Eles chamam isso aí de analfabetismo Bom, funcional. É tudo é, analfabetismo, se você somar. Quem não sabe ler texto simples, quem não sabe escrever texto simples, quem não sabe interpretar texto. É tudo analfabetismo. Essa é a realidade do nosso país, que nunca, nunca, em nenhum governo, nenhum, deu bola, deu importância para a educação. E aí, sai o povo aí, em vez de falar todos, fala todes, né? É é. todes, porque é legal falar todes. Todes, para mim, é uma porção de embalagens daquele chocolate chamado Todd. Todes, muitos todes. Falável. Vamos lá para os números, Silmar. Tá bem, vamos lá. Segunda-feira, mercados abrindo, uma semana cheia prevista para esse período. Essa semana temos reuniões dos bancos centrais aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, para definir taxa de juros. Aqui é a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, tem expectativa aí de novo aumento da taxa de juros. A gente pode analisar isso daqui a pouquinho. Bom, o fato é que o mercado financeiro operando nesse momento com leve queda na taxa do dólar, 0,2%, R$ 5,64 a cotação da moeda americana nesse momento. E o mercado de ações cai, 0,4% o índice Bovespa na B3 em São Paulo. Mercado internacional, queda também do petróleo, cai 1,4%, $60,40 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, soja em queda pequena, 0,2%, milho também 0,9%, trigo também cai em torno de 1 ponto percentual. Na contramão, só o arroz em casca em Chicago vinha subindo um pouquinho, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, predominância de quedas, de altas, algodão subindo 0,1%, café arábica também 0,7%, o café robusto em Londres subindo mais, 2,2%, açúcar bruto em Nova York com alta de 1,6%, suco de laranja também sobe, 3,1%. E aqui na nossa bolsa em São Paulo, mercado futuro da B3 com alta de 0,8% para o mercado do boi gordo. Tavinho, esse é o retrato dos principais mercados nessa manhã de segunda-feira e início de semana. Vamos lá, então. E apenas acrescentando um assunto aqui que não faz parte da economia, mas faz, porque desbanca a gente da produção e atrapalha a produção, produtividade e as empresas e a vida das pessoas. A dengue está de volta aí com tudo, hein? Enquanto o diretor do Butantan discutia no canal Livre de ontem da Band sobre recursos e sobre como entregar vacinas e etc. e tal, e o Butantan pode entregar, pode 1 milhão de vacinas, mas não entrega, a dengue está com tudo. E como é que você sabe que um problema está se multiplicando e proliferando? Quando ele chega perto de você. Ontem, a minha diarista foi em casa, ela vai aos domingos, ela gosta de ir aos domingos, ela prefere, porque ela tem outras coisas para fazer na semana, e disse que o marido dela contraiu dengue. E hoje eu chego aqui no nosso estúdio de manhã cedo, menos de 24 horas depois, e recebo a notícia que o nosso operador de telepronta, que você conhece bem, o Tuiu do Pantanal, o apelido dele, o Adriano, caiu, cambaleou com dengue. Então, em menos de 24 horas, eu tenho 2 casos de pessoas próximas e conhecidas com dengue. Se eu tenho esses 2, imagina como é que está a coisa por aí, né, Silmar? É verdade. Não é só isso, tem aquela síndrome também gripal, né, que está afetando muita gente, especialmente aqui no sul. Hospitais lotados aqui com essa doença também que está se espalhando bastante, com tendência a se espalhar pelo Brasil todo. E haja vacina, né? E, aliás, haja vacina, o pessoal não tem
a prática de se vacinar, caiu muito a procura por vacinação desde o governo Bolsonaro, a gente lembra, né? Plena pandemia do coronavírus, e isso continua hoje em dia. Em alguns casos sobra estoques de vacina e outros está faltando porque não se fez estoque, né, para combater o ressurgimento de doenças, como é o caso da própria dengue, né? Inventaram aí milhões de lorotas sobre as vacinas durante o problema da Covid, e aí já tinha muita gente que não embarcava mais nessa de vacinas também por lorotas inventadas, e as lorotas continuaram sem que ninguém cientificamente desmentissem as lorotas. Vacina é o que faz com que a gente hoje viva como um senhorzinho que estava no restaurante ontem lá, cambaleando já, mas com 93 anos. Em outros tempos, ele poderia ter morrido de tuberculose, catapora, varíola, enfim, e outras coisas, gripe até, com 30, 35 anos de idade, quem sabe, né? E aí, essa burrice, aí é outra burrice das pessoas que insistem em não se vacinar, né? O prejuízo é muito maior do que o benefício, gente. Essa é a verdade, Silmar. Sem dúvida. Vamos lá. Para os nossos números. Os analistas reduziram a expectativa da inflação e dos juros para o fim deste ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado hoje. A estimativa do mercado para a inflação reduziu de 5,55% para 5,53%, terceira baixa consecutiva. Mesmo com o recuo, a expectativa continua acima do teto da meta, de 4,5%. Para 2026, a inflação permaneceu estável em 4,51%. A taxa básica de juros, a Selic, também recuou de 15% para 14,75% neste ano, segundo o Banco Central. Para o próximo ano, continuou estável em 12,50% pela 14ª semana consecutiva. O Comitê de Política Monetária, o Copom, se reunirá nesta semana e já sinalizou um novo aumento nos juros para 2025. Menor do que 1 ponto percentual. A estimativa para o Produto Interno Bruto para este ano se manteve estável. Os economistas estimam alta de 2% e para 2026, 1,70%. Pois é, Silmar, terceira baixa seguida, e isso significa alguma coisa? É uma tendência ou é só um momento que nós vivemos? Porque o ano ainda tem chão aí pela frente. Por enquanto parece uma tendência, mas refletindo muito diretamente a questão lá dos Estados Unidos, né? O tarifaço do presidente Donald Trump está dando uma enfraquecida aqui nos indicadores econômicos, que afeta também aqui o Brasil. Três indicadores muito sensíveis a isso são esses que a gente acaba de ouvir. Eu destacaria aqui, o dólar está caindo, ou seja, a expectativa de fechar o ano está caindo em termos de da moeda americana, porque isso já vem acontecendo na prática, que a gente tem acompanhado todos os dias o dólar cedendo bastante por conta, basicamente, do impacto desses tarifaços do presidente Donald Trump sobre a própria economia global, ou seja, pouca demanda, portanto o dólar acaba refletindo isso com queda. Então, a perspectiva do final do ano aqui é 5,86, R$ 5,86, era 5,90 uma semana atrás, ou seja, o mercado já antecipando uma tendência que está sendo confirmada aqui no próprio mercado. E, consequentemente, também o impacto do próprio dólar na inflação, que é importante, produtos importados, por exemplo, que são afetados pelo custo da moeda, a inflação também começa a ceder, entre outras razões, por conta exatamente desse impacto internacional. A expectativa da inflação para o final do ano agora é 5,53, está bem acima do teto da meta ainda, mas vem cedendo. Praticamente todas as semanas o pessoal vem antecipando aqui uma tendência de uma inflação menor do que na semana precedente. E a consequência de tudo isso é a tendência do Banco Central reduzir o ímpeto dos aumentos de juros. Tem uma previsão de mais um agora, na reunião do Copom, que acontece essa semana, quarta-feira deve sair a decisão, só começa a se reunir a partir de amanhã. Tendência de mais um aumento de juros, se fala em 0,5%, 0,50%, que é mais ou menos a expectativa de consenso no mercado, o que elevaria agora para 14,75% o índice oficial aqui no Brasil. E o mercado já reflete essa expectativa. Era a expectativa de fechar o ano a 15%, o pessoal está achando que essa é a última alta da taxa de juros, então estacionaria nos 14,75%. Tem boa probabilidade disso acontecer. Agora,
Qual é a variável que pode mudar toda essa perspectiva? É Donald Trump aqui mudar de ideia, começar a remover tarifa para todo mundo, ou seja, volta ao que era antes, e isso, claro, causaria aqui um efeito bastante expressivo no mercado. Positivo até em termos da economia global, mas muda-se os indicadores aqui, por exemplo, da inflação, que poderia voltar a subir também. Então, são coisas que refletem, são expectativas que refletem fatores conjunturais, por enquanto. Agora, se vai ser mantido, depende de muitas variáveis, mas a principal, eu diria, se chama Donald Trump. Pois é, já que você tocou no assunto, eu ia puxar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, surgem aí notícias alvissareiras com relação à rigidez do Trump com as tarifas aí. Inclusive, notícias circularam da semana passada de uma tentativa dele de conversar com a China para, sei lá, manter tarifa, mas os dois chegarem num acordo. Eu acho que é aquilo que a gente estava dizendo e sempre disse. Mais hora, menos hora, vai ter que chegar num acordo, porque não dá para quebrar a economia global dessa forma. E aí, na avaliação que você fez, quando isso acontecer, e deve acontecer, o Brasil deve se beneficiar disso. É isso? A expectativa é que em algum momento o pessoal sente na mesa para conversar. Os chineses não estão a fim de ceder, montaram uma tarifa forte também em relação a produtos americanos. Donald Trump também não deve estar pensando já que está na hora de mudar de ideia, né? Porque não está dando certo esse tarifaço dele, nem com a própria China, né? Que seria o principal alvo dele com essas tarifas altíssimas. Alguém vai voltar atrás, né? Vai levar algum tempo para alguém ceder aqui no jogo, na queda de braço. Imagina aqui que após uma sinalização dos chineses de abrir algumas brechas aqui na sua imposição de tarifas contra produtos americanos, já aconteceu semana passada, alguns produtos já têm uma tarifa menor. Pode ser que Donald Trump aqui também tome a iniciativa de voltar atrás pelo menos em algumas tarifas e pelo menos sentar na mesa, se expor a sentar na mesa para conversar. Existe a expectativa e isso já vem se refletindo no mercado nos últimos dias. Porque muito provavelmente, como a gente está vendo, usando aquele velho ditado que vale em qualquer lugar do mundo, o tiro saiu pela culatra, né? O chinês vai dizer lá para o Donald Trump no inglês bem macarrônico, "The bank go out by culatra." E na reunião do Banco Central americano, que é essa semana também, dificilmente vai ter redução da taxa de juros como quer o presidente Donald Trump. Não tem como, nesse momento, com a inflação lá em cima ainda, e com esse tarifaço em andamento, reduzir taxa de juros. E isso incomoda o presidente americano, queria, inclusive, a demissão do presidente do Banco Central, mas dificilmente o Banco Central vai ceder nesse caso. Então, possivelmente, a taxa de juros americana, que está em perto de 5,5%, deve continuar nessa nova reunião do Federal Reserve, que acontece também a partir de amanhã. O cachorro do seu vizinho voltou aí, hein? Acho que ele estava fazendo um período sabático aí. Exatamente. Deve ter viajado. Fez nada disso, é o meu mesmo. Tirou uns meses aí sabáticos, foi relaxar. Bom, vamos deixar o The Bank Get Out by Culatra para lá e vamos seguir por aqui, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Haddad afirmou que existe um possível entendimento sobre as tarifas com os Estados Unidos após a reunião. Durante discurso a jornalistas em Los Angeles, Haddad afirmou que a conversa com o secretário estadunidense foi em nome da região, que, segundo ele, não faz sentido a imposição de tarifas sobre a América do Sul diante dos déficits comerciais que os países possuem com os Estados Unidos. O ministro diz que a postura de Scott foi bastante frutífera e demonstrou uma abertura para o diálogo. Haddad ainda classificou a conversa como de alto nível e indicou que temas como a atração de investimentos na área de energia verde e de minerais críticos também foram discutidos. Bom, e juntando as coisas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a prioridade do momento com a China é garantir um acordo comercial justo. Segundo o presidente, os Estados Unidos estão se reunindo com muitos países, incluindo a China, para tratar sobre acordos comerciais, mas afirmou que não tem planos para falar com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta semana. E por hora, as autoridades norte-americanas apenas estão conversando com as autoridades chinesas sobre outras variedades de assuntos. Quando questionado por repórteres a bordo do Air Force One sobre alguma possível divulgação de acordo comercial nesta semana, Trump disse que pode muito bem ser,
mas não entrou em detalhes. Juntem as coisas aí, porque a Haddad aqui conversando com embaixador americano, adido cultural, comercial, e o Trump lá dizendo que vai resolver. Está tudo junto e no mesmo balaio que, simplificando, é aquilo que você falou. O mundo depende de uma decisão do Donald Trump de renegociar essas tarifas e esses absurdos aí que ele andou impondo. O filme brasileiro não vai poder passar mais nos Estados Unidos, hein? Para filme estrangeiro ele botou tarifa de 100%. Bom, o Brasil, nesse sentido, eu acho que está tranquilo aqui em relação a esses tarifaços aqui. O Brasil foi menos afetado aqui entre vários outros países, uma taxa apenas em torno de 10%, praticamente generalizada. Alguns produtos já tinham uma taxação até maior do que isso. O presidente Donald Trump continua incomodado com a imposição de tarifas sobre o etanol americano, que entra aqui, que é 17%, enquanto o etanol brasileiro nos Estados Unidos só paga 2,5% de imposto de importação. Tanto ele sempre cita essa diferença aqui, mas são casos isolados aqui. De resto, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, então não tem por que impor restrições aqui ao comércio com o Brasil, na medida que os americanos estão ganhando dinheiro com a gente, ou seja, estão nos vendendo mais coisas do que comprando. Então, nesse ponto, o Brasil não tem muito o que se preocupar. E essa situação em geral de outros países aqui da América do Sul também, que tem realmente um déficit com relação aos Estados Unidos. Então, uma situação relativamente tranquila em relação aos demais países. E essa reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é equivalente ao ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, parece que foi bastante produtiva e ficou claro que realmente esse é o sentimento. Não tem por que impor alguma restrição maior ao Brasil aqui, na medida que existe já esse superávit comercial dos americanos em relação ao nosso país. Portanto, eu acho que aqui a situação é relativamente tranquila também. Pois é, we are best friends. Brazilians and American people, best friends. Não tem por que ficar chicoteando e batendo um no outro. Boa semana para você que está só começando e amanhã a gente conversa de novo. Silmar. Boa semana, Tavinho, para você e toda a equipe aí. Abraço.